Você já se questionou por que Deus permitiu a existência de Satanás? Se Deus é bom, por que ele não destruiu o mal logo no começo? E o mais surpreendente, como a queda de Satanás e a batalha espiritual que vivemos hoje revelam algo ainda mais grandioso sobre Deus e o seu plano de redenção? A Bíblia nos oferece respostas poderosas, desde o orgulho e a rebeldia de Satanás até a promessa de sua derrota final. Tudo isso tem um propósito maior: mostrar a majestade de Deus e nos ensinar sobre a esperança que temos, mesmo em um mundo cheio de sofrimento. Fique comigo, porque no vídeo de hoje vamos explorar como a história de Satanás revela mais sobre o destino humano e, principalmente, como a vitória de Cristo sobre ele é a nossa maior esperança. Você já se perguntou por que Deus criaria Satanás, sabendo que ele se tornaria o maior inimigo da humanidade? Parece um paradoxo, um Deus perfeito criando um ser que traria tanto mal ao mundo. Mas e se eu te dissesse que Satanás não começou como o adversário que conhecemos hoje? A verdade sobre sua origem pode mudar completamente sua perspectiva. Antes de sua queda, Satanás não era Satanás, ele era Lúcifer, um anjo criado por Deus com beleza e sabedoria extraordinárias. Ele foi feito perfeito, destinado a refletir a glória do Criador e desempenhar um papel especial no céu. Mas aqui está o ponto intrigante. Como alguém tão próximo de Deus, tão pleno em perfeição, se tornou o oposto de tudo o que Deus é? A resposta está profundamente ligada ao livre-arbítrio e a natureza do amor divino. A Bíblia descreve Lúcifer de forma impressionante. Em Ezequiel 28, 12 a 15, lemos: Você era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobriam. Você era querubim da guarda ungido, e eu o estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em você. Essa passagem nos revela a posição exaltada de Lúcifer. Ele não era apenas um entre muitos anjos. Ele ocupava um lugar singular como guardião do trono de Deus. Deus o criou para refletir sua glória, sendo um exemplo perfeito de beleza, poder e autoridade angelical. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Mas qual era o propósito de Lúcifer antes da queda? A Bíblia sugere que ele tinha um papel de liderança entre os anjos, possivelmente responsável por adorar e conduzir outros à adoração a Deus. Sua posição era tão elevada que ele estava mais próximo do Criador do que a maioria das criaturas celestiais. No entanto, essa proximidade e a liberdade que lhe foram dadas trazem à tona uma questão profunda. Como o orgulho se instalou em um ser tão perfeito? Em Isaías 14, 12 a 15, vemos a raiz do problema. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Você dizia em seu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, serei como o Altíssimo. Lúcifer desejou o impossível: ser igual a Deus. Esse desejo, alimentado pelo orgulho, foi o início de sua queda. Aqui está algo para se pensar. Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar. Então por que ainda o criou? Isso nos leva ao coração do plano divino. Deus criou Lúcifer com livre-arbítrio, porque o verdadeiro amor e a verdadeira adoração só podem existir onde há liberdade de escolha. Mas essa liberdade veio com o risco da rebeldia, algo que Deus permitiu em seu plano eterno. Se Deus é soberano e sabia da queda de Lúcifer, qual era o propósito maior em permitir sua existência? A resposta surpreendente revela a justiça, o amor e o plano redentor de Deus. No próximo ponto, vamos explorar por que Deus não destruiu Satanás imediatamente e como isso se encaixa em seu plano perfeito. Você já parou para pensar por que Deus deu livre-arbítrio a anjos e humanos, sabendo das consequências que isso poderia trazer? Se ele sabia que Lúcifer se rebelaria e que o pecado entraria no mundo,
Por que permitiu? Essa decisão pode parecer arriscada, mas ela reflete algo profundo sobre o caráter divino e o propósito por trás da criação. Deus poderia ter criado seres programados para obedecer automaticamente, sem jamais desviar de sua vontade. Mas ele escolheu algo diferente: conceder liberdade de escolha. Essa liberdade, no entanto, trouxe consigo um risco imenso. O que isso revela sobre Deus e sobre o propósito de nossas vidas? O livre-arbítrio não foi um erro, mas um elemento central de um plano maior. A Bíblia nos mostra como Deus valoriza o livre-arbítrio. Em Deuteronômio 30:19, ele declara: "Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vocês. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes." Essa passagem não apenas fala sobre escolhas humanas, mas também ilustra o princípio que rege a relação entre Deus e suas criaturas. Desde o início, o Criador concedeu liberdade para que tanto os anjos quanto os humanos pudessem decidir se seguiriam ou não seus caminhos. Essa liberdade foi dada até mesmo a Lúcifer, que, como anjo, tinha tudo para usar essa dádiva de maneira honrosa. Antes de se tornar Satanás, Lúcifer era um querubim poderoso, cheio de sabedoria e beleza. Como descrito em Ezequiel 28:12-15, ele foi criado perfeito, com a capacidade de servir a Deus com amor e reverência. Mas a liberdade que lhe foi concedida também abriu espaço para o orgulho. Ele desejou mais do que sua posição permitia, almejando ser igual ao Altíssimo, como está registrado em Isaías 14:13-14. Deus não cria autômatos. O verdadeiro amor e a verdadeira adoração só existem onde há escolha. É por isso que o livre-arbítrio foi dado a Lúcifer, mesmo sabendo que ele poderia usá-lo contra o Criador. O amor de Deus é tão profundo que ele preferiu correr o risco de rejeição do que forçar obediência. Isso reflete não apenas sua bondade, mas também seu desejo de um relacionamento genuíno com suas criaturas. Mas aqui surge a grande pergunta: se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que deu a ele essa liberdade? Se o preço seria tão alto, não seria mais fácil evitar tudo isso? Esse conflito nos leva a entender algo importante. O livre-arbítrio é o que dá sentido ao amor e à justiça divina. Deus permitiu a liberdade porque apenas através dela podemos escolher amá-lo de verdade. Mas isso também nos desafia. Como temos usado nossa própria liberdade? E isso nos leva a outro ponto intrigante. Por que Deus, em sua soberania, não destruiu Satanás imediatamente após sua rebeldia? Por que permitir que ele continue a existir e influenciar o mundo? No próximo ponto, vamos explorar como a paciência de Deus revela um plano maior e surpreendente. Já parou para pensar se Satanás foi um acidente ou parte de algo muito maior? Parece difícil imaginar que um ser tão maligno pudesse ter qualquer relação com os planos de um Deus perfeito. Mas e se eu te dissesse que, mesmo em sua rebeldia, Satanás revela aspectos profundos do caráter de Deus? Essa questão pode mudar completamente a forma como você enxerga a batalha entre o bem e o mal. Muitas vezes, ao falar sobre Satanás, nos concentramos apenas em seu papel como o adversário. Contudo, a Bíblia nos desafia a olhar além do óbvio. Será que Deus, sendo onisciente, não sabia que Lúcifer se rebelaria? E por que não o destruiu imediatamente? Essas perguntas nos levam a um entendimento mais profundo. A presença do mal não é uma falha no plano de Deus, mas uma oportunidade para revelar sua justiça, misericórdia e poder redentor. É um paradoxo que só podemos compreender ao examinar o plano divino desde o princípio. Romanos 9:22-23 nos oferece uma chave para esse mistério. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aqui vemos que Deus usa até aquilo que parece ser um desastre, como a rebeldia de Satanás, para exaltar seu caráter. Sua justiça é revelada ao punir o mal, e sua misericórdia ao salvar aqueles que se arrependem e confiam nele. O conflito entre Deus e Satanás não apenas mostra a oposição entre luz e trevas, mas também evidencia a soberania divina. Desde o início,
Deus sabia que o pecado entraria no mundo, mas ele tinha um plano maior: manifestar sua glória por meio da redenção. Pense no caso de Jó. Satanás pediu permissão para testar o servo de Deus. Jó 1,6 a 12. E o resultado foi uma revelação impressionante da fidelidade de Jó e da autoridade de Deus sobre o mal. Além disso, a própria cruz de Cristo é o maior exemplo de como Deus transforma o que parece ser uma vitória do mal em uma demonstração de sua justiça e amor. Colossenses 2,15 nos lembra: e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O sacrifício de Jesus derrotou o poder do pecado e mostrou que Deus sempre esteve no controle. Agora pense nisso: se Satanás não tivesse se rebelado, será que teríamos conhecido a profundidade da misericórdia de Deus? Será que entenderíamos o preço da redenção ou o poder do perdão? Isso nos leva a refletir sobre o propósito maior do Criador, que sempre transforma até as piores situações para a sua glória. E se eu te dissesse que Deus não apenas permite Satanás existir, mas o utiliza como ferramenta para o bem? No próximo ponto, vamos explorar como a história de Jó e o espinho na carne de Paulo revelam algo surpreendente sobre o papel de Satanás no plano de Deus. Você já considerou a possibilidade de Deus usar Satanás para realizar seus propósitos? Parece contraditório, não é? Afinal, Satanás é conhecido como o inimigo, o acusador. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia revela momentos em que Deus permitiu que Satanás agisse para testar, fortalecer e até purificar a fé de seus servos? Esse aspecto pode surpreender você e mudar sua percepção sobre o plano divino. Embora Satanás seja o adversário, ele não age fora do controle de Deus. A Bíblia nos mostra exemplos claros de como, em certas circunstâncias, Deus permitiu que Satanás fosse um instrumento para o bem. Mas não confunda: isso não significa que Satanás é bom ou que suas intenções são puras. Pelo contrário, ele age motivado pela destruição. Mas Deus transforma suas ações malignas em oportunidades para revelar seu poder, justiça e graça. Vamos explorar dois exemplos impactantes: Jó e Paulo. Em Jó 1:6 a 12, vemos um diálogo intrigante entre Deus e Satanás. Satanás questiona a fidelidade de Jó, afirmando que ele só serve a Deus porque é abençoado. Deus então permite que Satanás teste Jó, mas com limites definidos. Tudo o que ele possui está em suas mãos, apenas não toque na sua vida. Apesar de Satanás trazer perdas e sofrimento a Jó, o propósito maior era provar a integridade de sua fé e, ao final, restaurar tudo em dobro, demonstrando a fidelidade de Deus. Outro exemplo é encontrado em 2 Coríntios 12:7 a 9, onde Paulo fala sobre um espinho na carne, que ele descreve como um mensageiro de Satanás. Ele pediu a Deus que o livrasse, mas a resposta foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo sendo uma ferramenta de Satanás, o espinho serviu para manter Paulo humilde e dependente da graça divina. Esses exemplos nos mostram que Satanás não age fora da soberania de Deus. O caso de Jó ilustra que as provações podem fortalecer a fé, enquanto o espinho na carne de Paulo destaca como Deus pode transformar uma fraqueza em uma oportunidade de manifestar sua graça. Em ambos os casos, o resultado final glorificou a Deus e beneficiou os servos fiéis. Além disso, a história de José no Egito, Gênesis 50:20, ecoa essa verdade universal. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Embora o versículo não mencione Satanás diretamente, ele reflete o princípio de que Deus pode transformar intenções malignas em algo que serve aos seus propósitos. Se Deus pode usar até mesmo Satanás para o bem, o que isso nos diz sobre sua soberania? E como isso muda a forma como enxergamos as provações em nossas vidas? Isso nos leva a refletir: será que estamos confiando no propósito maior de Deus, mesmo quando não entendemos suas permissões? Mas se Deus pode usar Satanás, por que simplesmente não o destrói de uma vez? No próximo ponto, vamos explorar por que Deus ainda permite que Satanás exista e qual é o propósito final por trás disso. Prepare-se para descobrir algo que pode transformar sua visão sobre o plano divino.
Você já se perguntou por que Deus não destruiu Satanás logo após sua rebelião? Se Deus é todo-poderoso, por que não eliminar imediatamente a fonte de tanto sofrimento e mal? Essa questão é intrigante, mas a resposta pode surpreender você. A presença de Satanás não só revela a santidade de Deus, como também expõe a gravidade do pecado e o propósito divino de redenção. Vamos explorar isso juntos. Desde o princípio, Deus poderia ter destruído Satanás com uma única palavra. No entanto, a Bíblia sugere que há um propósito maior por trás dessa escolha divina. A continuidade da existência de Satanás permite que Deus revele seu caráter santo e justo, além de demonstrar o verdadeiro peso da rebeldia contra ele. Mais do que isso, o plano de Deus não está focado apenas na eliminação do mal, mas na redenção completa e gloriosa da criação. Em 2 Pedro 3,9, lemos: "O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento." Essa paciência divina pode ser vista também na decisão de não destruir Satanás imediatamente. Deus está permitindo que o plano de redenção se desenrole, demonstrando sua misericórdia e justiça. Além disso, em Apocalipse 20:10, está prometido que o destino final de Satanás será o lago de fogo. O fim já está determinado, mas há um tempo específico no qual isso ocorrerá. A presença contínua de Satanás evidencia duas verdades fundamentais. Primeiro, ela destaca a santidade de Deus. A rebelião de Satanás contra Deus foi um ato de extremo orgulho e rejeição à autoridade divina. Ao permitir que Satanás continue, Deus está mostrando como a santidade dele é infinitamente superior à maldade de qualquer criatura. Cada ato de Satanás, por mais maligno que seja, só reforça o contraste entre o caráter santo de Deus e a corrupção do pecado. Segundo, a existência de Satanás expõe a gravidade do pecado. O próprio nome Satanás significa adversário, e ele se tornou o símbolo máximo do que significa se opor a Deus. Essa oposição é refletida na humanidade desde o Jardim do Éden, onde o pecado de Adão e Eva trouxe morte e separação de Deus. Mas Deus não apenas permite o mal, Ele o usa para trazer o bem, como lemos em Gênesis 50:20. "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Se o fim de Satanás já está selado, por que Deus espera? Será que essa espera não é, na verdade, uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre a profundidade de seu amor e o preço da desobediência? Essa demora revela um plano maior, em que Deus reconcilia justiça e misericórdia. Mas há algo ainda mais surpreendente. Como Deus usará Satanás para glorificar seu nome e trazer redenção à humanidade? No próximo ponto, vamos desvendar como o plano de Deus, mesmo em meio ao mal, nos conduz à vitória final em Cristo. Você já percebeu como a história de Satanás e a queda da humanidade no Éden estão profundamente conectadas? Será que o orgulho e a rebeldia de Satanás ecoam na natureza humana? Ou há algo ainda mais profundo que une essas duas narrativas? Prepare-se para uma descoberta que pode transformar sua visão sobre o propósito divino. A queda de Satanás, descrita simbolicamente em passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28, revela um padrão de comportamento que também aparece na humanidade: o desejo de ser como Deus. Satanás, criado como um anjo de grande esplendor, rebelou-se por causa do orgulho e de seu desejo de exaltar-se acima de Deus. Quando lemos a história de Adão e Eva em Gênesis 3, percebemos o mesmo impulso. A serpente os seduziu com a promessa de que seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas será que isso foi apenas coincidência? Ou existe um paralelo intencional traçado pelo próprio Criador para revelar algo maior? Isaías 14, 13 a 14 diz: "Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei como o Altíssimo." Aqui vemos a essência do pecado de Satanás, o orgulho e a ambição de ocupar o lugar de Deus. Agora compare isso com Gênesis 3:5, onde a serpente diz a Eva: "Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão
e vocês serão como Deus. Essas duas narrativas mostram o mesmo desejo central: a autonomia e a rejeição à autoridade divina. O paralelo entre a queda de Satanás e a queda de Adão e Eva não é acidental. Ambas as histórias expõem a raiz do pecado: colocar a vontade própria acima da vontade de Deus. Satanás foi o primeiro a se rebelar, mas sua tentação no Éden levou a humanidade a seguir o mesmo caminho. Essa conexão revela um ponto importante. O pecado humano não é apenas uma falha moral, mas uma manifestação da mesma rebeldia cósmica que começou com Satanás. No entanto, há uma diferença crucial entre Satanás e a humanidade. Enquanto a rebeldia de Satanás é final e irreversível, a humanidade recebeu a oferta da redenção através de Cristo. Isso aponta para o propósito redentor de Deus: expor o pecado em toda a sua feiura e, ao mesmo tempo, demonstrar sua misericórdia e graça. Se o orgulho de Satanás reflete nossa própria natureza pecaminosa, o que isso nos diz sobre nossa dependência de Deus? Será que, sem a graça divina, todos nós estaríamos fadados a seguir o mesmo destino de rebelião eterna? E mais, por que Deus permite que essa narrativa se desenrole ao longo da história? E se eu te dissesse que a história de Satanás e a queda da humanidade não é o fim, mas o começo de algo extraordinário? No próximo ponto, vamos explorar como Deus transforma a rebeldia em redenção e usa até o mal para manifestar seu propósito glorioso. Você está pronto para entender o plano divino? Você já se perguntou por que Deus, sendo todo-poderoso, simplesmente não eliminou Satanás e o mal desde o princípio? E se a existência do mal tiver um propósito mais profundo, que revela algo surpreendente sobre o caráter de Deus e o destino da humanidade? Prepare-se para explorar um mistério que vai além da compreensão humana, mas que a Bíblia esclarece de maneira poderosa. A presença do mal no mundo, simbolizada pela atuação de Satanás, parece ser um paradoxo em um universo criado por um Deus santo e justo. Contudo, a Bíblia nos mostra que Deus não apenas permite a existência do mal, mas também o usa para cumprir seus propósitos eternos. O ponto central? Redenção. Sem a queda, não haveria redenção. Sem redenção, não haveria a revelação final da glória de Deus. Mas o que isso realmente significa? Romanos 8:28 nos garante: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo não minimiza a realidade do sofrimento ou do mal, mas mostra que nada está fora do controle soberano de Deus. Mesmo Satanás, na sua rebeldia, acaba servindo ao propósito divino, ainda que de forma não intencional. Um exemplo claro está em Jó, onde Satanás é usado para revelar a fidelidade de Jó e a soberania de Deus. Jó 1:2-12. A história da redenção não começa na cruz, mas no jardim do Éden, onde a entrada do pecado preparou o cenário para a maior demonstração do amor de Deus, a vinda de Cristo. Satanás, ao tentar Adão e Eva, acreditava estar frustrando os planos divinos. Na verdade, ele estava colaborando, mesmo que involuntariamente, para o plano eterno de salvação. A cruz é o maior exemplo disso. Satanás tentou destruir o Filho de Deus, incitando os líderes religiosos e Judas a traírem Jesus. Mas o que parecia ser a maior vitória do mal foi, na verdade, a derrota definitiva de Satanás. Colossenses 2:15. A cruz não apenas derrotou o inimigo, mas revelou a profundidade do amor de Deus, a gravidade do pecado e a extensão da graça. Mas por que Deus permite que Satanás continue ativo até hoje? A resposta está no tempo perfeito de Deus. O apóstolo Pedro explica: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns pensam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Essa paciência divina nos leva a refletir: será que confiamos no plano de Deus, mesmo quando enfrentamos o mal e o sofrimento? Será que conseguimos enxergar que, em meio às batalhas da vida, Deus está moldando nosso caráter e revelando sua glória? E se eu te dissesse que o final da história já foi escrito e que o destino de Satanás é certo? No próximo ponto, você vai descobrir como o julgamento final de Deus revela não apenas sua justiça, mas também sua vitória completa sobre o mal. Não perca! Você já parou para pensar por que enfrentamos tantas tentações
dúvidas e desafios espirituais diariamente? E se eu te dissesse que isso faz parte de uma batalha maior, orquestrada desde o princípio dos tempos? A influência de Satanás no dia a dia é real, mas a Bíblia nos garante que também há uma solução divina para vencermos essa guerra. Satanás não é apenas um inimigo invisível, ele é descrito na Bíblia como o pai da mentira, João 8,44, e o acusador dos irmãos, Apocalipse 12,10. Ele opera com astúcia para desviar a humanidade de Deus, usando estratégias como engano, tentação e acusação. No entanto, sua existência também nos revela algo surpreendente: a necessidade de dependermos completamente de Deus. Por que Deus permitiria um inimigo tão poderoso? Talvez porque, em meio à batalha espiritual, descobrimos o poder da fé, da oração e da autoridade de Cristo sobre todas as forças das trevas. Efésios 6,12 nos ensina: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa passagem revela a dimensão espiritual dessa guerra. Não lutamos contra pessoas ou circunstâncias físicas, mas contra um sistema maligno comandado por Satanás. A resposta: vestir a armadura de Deus, que inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Efésios 6, 13 a 17. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.